Atividades 15 e 16 de ciências do nosso sexto roteiro. Olá, crianças da professora Carmelita, professora Sandra Mara e professora Dailza. Vamos realizar mais uma tarefa do nosso sexto roteiro, que é a atividade número 15 de ciências. Então, nós vamos fazer a leitura desse texto. Os seres vivos têm um ciclo de vida. Nascem, crescem, tornam-se adultos, envelhecem e morrem. Nossa vida está em movimento o tempo todo e tudo o que aconteceu ou acontecerá fará parte da nossa história de vida. Agora eu vou fazer a leitura desse poema. A gente cresce, é o título do poema. Passa a hora tic-tac do ponteiro. Já é quase meio-dia, já passou um dia inteiro. Sem parar, o tempo segue seu caminho e a gente cresce pouquinho a pouquinho. Todo mundo sabe, deve ter ouvido, que morava na barriga, bem pertinho do umbigo. Depois você nasce, vira um neném, que para crescer e ficar forte se alimenta muito bem. Passa a hora tic-tac do ponteiro. Os primeiros passos, primeiros sorrisos. Logo, logo tá na escola fazendo novos amigos. Depois fica adulto, mas preste atenção. Podemos sempre ser crianças usando a imaginação. Passa a hora tic-tac do ponteiro. Sem parar, o tempo segue seu caminho e a gente cresce pouquinho a pouquinho. Passa a hora, tic-tac, passa a hora, tic-tac, passa a hora, tic-tac, passa a hora, tic-tac. Agora, nós iremos resolver a tarefinha que tem aí na próxima atividade aqui, ó. Continuando, atividade número 1. Observe as imagens e assinale as alternativas corretas. Qual é a fase da vida que cada uma está indicando? Então, observa o primeiro retângulo, observa a fase da vida dessa imagem e assinala um xizinho aí no quadradinho. Depois, observa essa próxima imagem, a fase da vida em que está e coloca um X. Depois, essa próxima aqui, ó, qual é a fase da vida dessas pessoas? Qual é a fase da vida desse outro quadradinho dessa imagem? Coloca o xizinho. Depois você vai responder aqui, ó. E você, em qual fase da vida está? E seus pais, em qual fase da vida estão? E as fases da vida são, olha aqui, infância e adolescência, adolescência e velhice. Qual é o correto? Próximo. Velhice e fase adulta ou infância, adolescência, fase adulta e velhice? Marque a opção correta. Tá bom, crianças? Vamos continuar com a atividade número 16. Continuando nossa tarefa, aqui tem um texto novamente, né, que está falando sobre as fases da vida. Então vamos conhecer um pouco mais as características das fases da vida. Então aqui na infância, é a fase que vai desde o nascimento até os 11 anos de idade. Ela é um período de muita aprendizagem e novidades. Começamos a falar e a andar. Geralmente iniciamos os estudos, aprendemos regras e limites. Agora na fase adolescência, costuma ir dos 12 aos 18 anos de idade. Nessa fase ocorrem muitas transformações no corpo e na mente. Fase adulta. Consideramos que a fase adulta se inicia aos 18 anos de idade. Em muitos casos, a pessoa já se apresenta independente financeiramente, por meio do trabalho. É geralmente nessa fase que as pessoas costumam ter filhos. E a velhice, também chamada de terceira ou a melhor idade. É aqui ou um pouco antes que os cabelos começam a embranquecer. A pele se apresenta mais enrugada. Esta é a fase em que a pessoa apresenta mais experiência de vida, podendo nos ensinar muitas coisas interessantes. A tarefinha de vocês, ó, vocês vão ler o que está escrito em cada retângulo e ligar a imagem. Aqui, ó, crescer,
Dar os primeiros passos, brincar, falar, aprender. Liga lá para a fase correta. Depois, cabelos brancos, pele enrugada, aposentadoria e maior cansaço. Trabalhar, formar família, cuidar dos filhos e da casa e ser responsável. Transformações no corpo, namoro, amadurecimento e espinhas. Então, observe cada fase e ligue para cada uma. Certo? Boa aula a todos!